Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo meditando e pensando nas coisas de Deus, amém? Hoje vamos meditar sobre um ensinamento importante de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 36, 37, Mateus 25, não é? E Gálatas, versículo 7. Então vamos aprender, é uma lição importante, é uma lição que nem sempre percebemos, mas é muito importante, amém? Amém. Mateus 25, do 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus 12, 36 e 37. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Gálatas 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Amém. Então a Noemi leu o capítulo 25 de Mateus, não é? Onde Jesus, ele fala do dia do juízo, um julgamento. E ele diz que todas as nações vão comparecer na presença de Deus, na presença dele, dos anjos, né? Todas as nações vão comparecer para serem julgadas, não é? E uns ficarão à direita e outros à esquerda. Uns são chamados nessa parábola, nessa história que Jesus conta, de ovelhas e outros de bodes, não é? Porque se referindo à natureza das pessoas que ali se encontram. Vocês podem perceber que nessa parábola não existe um povo específico. Ele diz assim: olha, todas as nações irão comparecer na minha presença e dos anjos para serem julgadas. É o dia do juízo, não é? É o dia do juízo. Então, nós vemos assim que importância do que Jesus está nos ensinando, porque ele tem autoridade para ensinar essas coisas. Só ele mesmo tem essa autoridade, não é? Então ele diz assim que é o dia do juízo, e todas as nações irão comparecer à sua presença e serão separados em dois grupos. O grupo que ele chama das ovelhas e os outros dos bodes, dizendo que um tem uma natureza de ovelha mesmo, que segue o seu pastor, e o bode não tem pastor. O bode é rebelde, não é? O bode não fica obedecendo ao seu pastor. Então são dois grupos, não é? Aí você já vê que são as pessoas que realmente se dedicaram à obediência a Deus, se dedicaram a Deus, e as pessoas que não se dedicaram, independente
da nação que elas pertenceram, né? E ele diz assim, olha, então o rei, não é? O rei dirá, os que forem as ovelhas, que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados de Deus, não é? Vocês são abençoados de Deus, venham aqueles que são as ovelhas, venham, recebam. Então, por que eles vão para onde? Eles vão receber a herança. Qual é a herança? A herança é o reino dos céus. Eles vão receber a herança. Aí ele fala assim, que Deus preparou para vocês desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, essa herança está preparada. Agora vocês podem tomar posse. Esses são as ovelhas, aqueles que obedeceram a Deus. Então ele diz assim, pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Era estrangeiro, me convidaram para a sua casa. Tive fome, me deram de comer. Tive sede, me deram de beber. Era estrangeiro e vocês me convidaram para a sua casa. Estava nu e vocês me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão, me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando que fizemos isso? Os justos são porque eles são as ovelhas, eles herdarão o reino dos céus, né? Mas eles mesmos perguntam a Jesus, a Deus, não é? Senhor, quando fizemos isso a Ti, essas coisas, né? Aí Jesus assim, quando vocês fizeram algum pequenino, fizeram a mim, não é? Então quando as pessoas que são pequeninas, que são indefesas, que precisam de ajuda, quando as pessoas, as ovelhas, fizeram isso, essas obras, eles fizeram a Jesus, não é? Como se eles tivessem feito a Jesus. Olha o ensinamento de Jesus quando nós socorremos alguém que não tem como socorrer a si mesmo, está doente, está nu, não é? É estrangeiro, não está longe da sua casa, não é? Tem fome, tem sede, nós estamos fazendo a Jesus, não é? Existe um hábito muito pernicioso em nossos dias, ficar julgando as pessoas. Ah, porque se essa pessoa não fosse assim, ela não estaria nessa situação, que ela deve ter vício, tudo, mas na parábola não. Na parábola, Jesus diz que esses são os pequeninos que precisam de ajuda, são pessoas que estão indefesas, estão assim precisando de um apoio, precisando de uma mão amiga, e que elas foram ajudadas. Elas estavam nuas e receberam roupas, elas estavam com sede, elas estavam com fome e foram socorridas, não é? E essas coisas são importantes para que nós aprendamos a importância da caridade na vida cristã. A vida cristã não é uma vida de uma pessoa indiferente ao sofrimento do próximo, não é? Não é uma vida indiferente ao sofrimento de uma pessoa do próximo. As pessoas cristãs, elas devem participar do socorro aos necessitados, aos carentes, não é? Porque sem julgamento, por quê? Porque elas estarão fazendo ao próprio Jesus. Quando fazem a um pequeno, fazem ao próprio Jesus. E depois haverá o julgamento daqueles que são os bodes, aqueles que não se submeteram à lei de Deus. E Jesus diz assim, em seguida se voltará para os que estiverem à esquerda, ou os bodes, né? Fora, e eles são chamados de malditos, eles não são abençoados por Deus. Fora daqui, malditos. E eles irão para um lugar de sofrimento. E o rei dirá assim, tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, era estrangeiro, vocês não me convidaram para a sua casa.
Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão, não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando o vimos o Senhor faminto, com fome, com sede, estrangeiro, doente ou na prisão e não o ajudamos. E Jesus responderá: Lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses irmãos, o menor quer dizer assim, aquele que não tem tanta influência na sociedade, são pessoas simples, pessoas que estão carentes, né? Então Jesus diz assim: quando vocês se recusaram a ajudar o menor desses irmãos e irmãs, foram a mim que se recusaram a ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas aqueles, os justos, para o descanso eterno. Essa é uma parábola forte de Jesus e que nós devemos prestar atenção, porque existe aqui vários pontos que nós devemos prestar atenção. Primeiro, é que todos estão na presença de Deus, é o dia do juízo, todos estão, independente da nação a que pertenceram, não é? Independente, são todas as nações. Esse é um ponto também, não é? É o que nós dizemos, não existe uma nação melhor que a outra. Todos nós somos irmãos e todos somos iguais perante Deus, não é? Depois, outro ponto que é importante que nós venhamos a perceber é que Jesus levará em conta as nossas obras, os nossos atos de caridade, porque os nossos atos dizem quem nós somos, não é? Os nossos atos dizem que nós somos e não as nossas palavras. Por quê? Porque um cristão, ele está na condição de socorrer o seu irmão, não é? Mas vocês percebem aqui que não existe outro critério para o julgamento. Por quê? Porque uns ficaram indiferentes ao sofrimento do irmão, os outros foram solícitos, os outros quiseram ajudar os seus irmãos. E essa será a diferença entre um grupo e outro, porque essas coisas definem as pessoas, não é? A pessoa se diz cristã e ela é indiferente ao sofrimento. Ela não ora pelo que está sofrendo. Ela podendo repartir o pão, ela não reparte. Ela tendo uma roupa velha, ela não leva para aquela pessoa que está passando frio, passando necessidade, não é? Ela fica indiferente, ela não se incomoda mais com o sofrimento do próximo. Então isso é um alerta para nós, não é? É um alerta para nós. Por quê? Porque nessa parábola de Jesus não existe outro critério que não seja as obras, porque as obras vão dizer aquilo que nós somos, não é? Aí alguém vai perguntar assim, mas e a graça, não é? A graça, na verdade, nós podemos falar em outro programa, porque ela se estende, não é? Mas nós não devemos desconsiderar jamais nenhum ensino de Jesus, porque Jesus, a palavra dele, permanece para sempre. Então esse ensino deve ser lembrado para nós, porque eu devo olhar para a minha vida e saber em que grupo eu estaria aqui. E ser sincero comigo mesmo. Quando que eu podia ajudar alguém, socorrer, dar uma palavra de ânimo, dar uma palavra, eu fiquei julgando, fiquei condenando, fiquei participando de mentiras, de injustiça, e não socorri o meu irmão e participei de atos que levaram as pessoas a sofrer, não é? E concordei com guerras, com matanças, com morte de crianças, que sempre foi, sempre será uma coisa errada, uma coisa demoníaca, não é? Sempre será, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de paz, e Ele quer que nós tenhamos atos de amor, não é? Então nós não podemos desconsiderar nunca os ensinos de Jesus, jamais. E isso deve ficar na nossa mente. Em Mateus 12, eu tirei duas frases do contexto.
Mas em Mateus 12, no versículo 36 e 37, Jesus diz assim: e eu lhes digo que no dia do juízo, esse dia aqui da parábola dos bodes e das ovelhas, eu lhes digo que no dia do juízo vocês prestarão contas. Sabe o que é prestar contas? É a hora de você prestar contas, não é? Você dizer assim, olha, por que você fez isso, por que você fez aquilo, você está prestando contas. No dia do juízo, vocês prestarão contas do que? De toda palavra inútil que falarem. Toda palavra inútil, palavra de destruição, que não tem valia, palavra que um cristão jamais deveria pronunciar, porque ela causa o vazio, ela causa a confusão, ela faz as pessoas sofrerem, não é? E Jesus diz assim, olha, você pensa que a sua palavra ficará no esquecimento? Não ficará. No dia do juízo, você prestará contas de toda a palavra inútil. E ele diz assim, por suas palavras, vocês serão absolvidos. Vocês não serão condenados no dia do juízo. E por elas, por suas palavras, vocês serão condenados. Então você mais uma vez Jesus diz assim, olha, você fala o que você é, você vive o que você é. Palavra inútil, palavra maligna, jamais deveria sair da boca do cristão, porque no dia do juízo ele prestará contas, não é? Então nós temos que ter temor e temor de Deus, porque essa é a justiça de Deus que aguarda a todas as pessoas, não é? E eu, como cristão, eu tenho que olhar para a minha vida, o que eu tenho defendido, o que eu tenho feito, como eu tenho tratado as pessoas, como eu tenho orado por aqueles que sofrem, não é? Eu tenho que rever o meu cristianismo, porque os ensinos de Jesus, eles são realmente para que eu me alerte e tenha uma direção na minha vida cristã, não é? E depois o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele diz o óbvio, não é? Ele fala assim, de Deus não se zomba. Ele diz assim, não se deixe enganar, para que o homem não se deixe enganar, que ele pode fazer o que quer e depois ficar tudo bem. Ah, se eu fizer tudo bem, se eu faço o que eu quero, depois ficar tudo bem, não é? Depois eu vou... Não, ele fala assim, que isso é zombar de Deus. Então ele fala assim, não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também colherá. Ou o que o homem semear, isso também colherá. Porque é claro que se eu plantar batatas, eu vou colher batatas. É claro, eu não posso plantar batatas e colher outra coisa. E as pessoas querem isso, querem ter uma vida de um jeito e depois colher outra coisa, não é? Mas não existe o poder de Deus? Existe, mas de Deus não se zomba. Eu sei que eu sou cristão, que a minha vida é abençoada por Deus, por isso eu tenho que vigiar a minha vida para quê? Para que o nome de Deus seja honrado na minha vida e eu não caia no engano de achar que eu vivo de qualquer maneira e depois eu não terei que prestar contas por algum motivo, porque isso não é real. Quando Jesus morre na cruz, ele abre os céus para nós, para todos, e nós temos a graça de Deus porque os nossos pecados são perdoados, mas não anula a nossa necessidade de vigiar, de ter uma vida de caridade, uma vida de amor ao próximo, de palavras boas, palavras abençoadas por Deus. Por quê? Porque apesar da graça de Deus e a morte de Jesus na cruz que tomou o nosso lugar, eu não posso achar que por isso eu posso zombar de Deus, que eu vou plantar batatas e colher outra coisa, tomates. Não, se eu plantar batatas, eu vou colher batatas, não é? Porque de Deus, e Paulo diz assim, não se enganem, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ceifará. Então essas passagens nos recordam a necessidade de olhar para a minha vida no meu trabalho, a minha vida em casa com a família, como filho, como pai, como avô,
em todas as partes da sociedade, olhar se eu estou dando bom testemunho cristão, se eu estou olhando a necessidade do meu irmão e podendo ajudá-lo. Se eu não tenho nada, eu sou uma pessoa também que passo por necessidades e não posso ajudar ninguém, pelo menos uma palavra ao doente, a visita, uma leitura da Bíblia, chamar o vizinho, falar, vamos ler aqui um pouquinho, vamos orar, eu sei que você está sofrendo, vamos orar, e isso não deixa de ser também a caridade, não é? Da forma mais pura que existe, porque você levará a palavra àquele que precisa, levará o conforto, e não ficar julgando as pessoas, não é? Porque nós também não podemos julgar ninguém. Vamos meditar nessas palavras de Jesus, nesses ensinos, e essa palavra de Paulo, para que nós possamos melhorar a nossa vida cristã e meditar como nós estamos andando. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Amém. E assim vamos nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. Amém. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Pedimos a sua bênção para cada uma delas, para a família dessas pessoas. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos guardar no coração, praticar as verdades que estão na sua palavra. Agradecemos por esse dia e por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.